Sejam os conjuntos A igual a x, que pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor do que 1, e B igual a x, que pertence aos reais, tal que menos 4 é menor ou igual a x, que é menor do que 0, utilizando a representação gráfica, determine, letra A intersecção com B. Bem, pessoal, para a gente representar isso graficamente, nós precisamos representar numa reta numérica cada um desses conjuntos aqui e, por fim, representar a operação pedida na alternativa, que é uma operação de intersecção. Então, vamos lá. Vou traçar a minha reta, vou colocar a flechinha e já vou aproveitar para traçar a reta do conjunto B também, né? A de cima vai ser a do conjunto A e a de baixo é do conjunto B. Beleza, vamos marcar então os pontos, né, os extremos dos nossos conjuntos. Aqui será o conjunto A e aqui será o conjunto B. Bem, quem tem mais à esquerda, né, o extremo à esquerda do conjunto A é o menos 1. Vamos colocá-lo mais ou menos aqui, ó. Aqui será o nosso menos 1. Quem está mais à direita é o 1. Vamos colocá-lo aqui. Ok, agora vamos verificar se a gente vai ter que preencher as bolinhas ou não. Veja, ó, ele diz que menos 1 pode ser igual ou menor que x. Como tem esse sinal de menor e igual, nós temos que pintar a bolinha, tá? Por quê? Por causa do igual, ou seja, o menos 1 faz parte desse conjunto, tá? Agora aqui no caso do 1, ele não faz parte. Por quê? Porque o x, que são todos os elementos que pertencem ao conjunto A, ele tem que ser menor do que 1. Se ele tem que ser menor do que 1, o 1 não está incluso, por isso que a gente deixa ele só branco, assim, ó, sem preencher. Como o x pertence aos reais, todos os números que estão entre esses dois extremos fazem parte do nosso conjunto A, por isso que a gente faz essa ondulação aqui na reta, beleza? Entre os dois extremos. Agora vamos montar então a reta do conjunto B. E o extremo à esquerda é o menos 4. Como aqui eu desenhei o menos 1, vamos colocar o menos 4 mais ou menos por aqui assim. Não sei se vai estar muito proporcional, mas é um bom lugar para deixar ele. E o outro ponto do conjunto B, o outro extremo, é o 0. Bem, se eu coloquei o 1 nessa posição, o 0 tem que estar um pouquinho à esquerda dele, né? Vamos dizer que está mais ou menos aqui, ó. Ok? O que tem lógica, né? Estaria mais ou menos no meio entre o menos 1 e o 1. Ok, então aqui está o 0 e aqui está o menos 4. Vamos verificar se a gente vai ter que pintar alguma dessas bolinhas. Ó, ele diz pra gente que o x pode ser menos 4, aliás, menos 4 é menor ou igual a x, portanto, menos 4 pode ser x, ok? Por causa daquele sinal de igual ali. Então, vamos pintar o nosso menos 4. Contudo, 0 não pode ser x, ó, o x tem que ser menor do que 0, mas não pode ser o próprio 0. Portanto, a gente não vai pintar o 0. Como o x pertence aos reais, a gente faz a ondulação. Beleza, e agora, pessoal? Agora vamos traçar a nossa reta. A gente podia ter traçado lá no início, né? Mas tá bom. A gente vai traçar a reta da operação do final, né? Onde a gente vai marcar o resultado, que é o que ele está pedindo pra gente, ó, A intersecção com B. Então, é aqui que vai aparecer a operação nessa reta. Como a gente já sabe, a intersecção são os elementos em comum entre dois conjuntos, ou seja, aqueles elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Para a gente conseguir visualizar isso aqui nas retas, a gente faz uma projeção a partir dos extremos. Ó, vou projetar aqui até a minha reta da resolução. Todos os extremos de cada um dos conjuntos. Primeiro do conjunto A, depois do conjunto B, até bater na reta, ó, beleza? Cada uma dessas projeções representa o mesmo ponto, o mesmo número, beleza? Ó, menos 1, menos 4, menos 1, aqui é o 0 e aqui é o 1. Agora nós temos que verificar quais desses números, quais desses extremos, desses pontos, pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ó, vamos verificar. Ó. Essa linha aqui, ó, a gente já consegue descartar. Por quê? Porque ela só pertence ao B, mas não pertence ao A. Depois, a gente tem um outro pedacinho aqui, ó, ainda no conjunto B, que a gente consegue perceber que pertence aos dois conjuntos. Olha que legal. Pertence aos dois. E por fim, a gente ainda tem esse outro pedacinho aqui, que a gente consegue perceber que só pertence ao conjunto A. Então assim a gente já pode marcar os extremos da nossa resposta do A intersecção com B. A gente consegue perceber que um dos extremos vai ser o menos 1 e o outro extremo vai ser o 0. A gente tem que definir agora se esses extremos vão pertencer também ao nosso conjunto ou não.
Vamos verificar, pessoal. O menos 1 pertence ao A? Pertence, ó, porque a bolinha foi pintada, beleza? E ele pertence ao B? Pertence, porque essa ondulação aqui sem interrupção significa que o menos 1 está aqui no meio, ó, e ele pertence, portanto, ao B. Logo, se ele pertence aos dois conjuntos, a gente tem que pintar ele aqui no nosso resultado, já que ele está pedindo a intersecção. Agora vamos verificar o zero, que é o outro extremo da nossa resposta. Ele pertence ao A? Pertence, ó, ele está aqui, ó, a ondulação faz parte, ó, onde está o zero, ok? Só que ele não pertence ao B, tá vendo aqui, ó? Não está pintado. Como ele não pertence ao B, ele não vai pertencer também à intersecção de A com B. Por quê? Porque o zero não é um elemento comum entre A e B. É um elemento que pertence só a A. Portanto, a nossa resposta vai ser o menos 1 preenchido, o zero não preenchido e a ondulação entre os dois. A gente pode representar isso aqui como colchete abraçando o menos 1 e não abraçando o zero. Ou ainda, se preferirmos também, nós podemos dizer que A intersecção com B é igual a x, que pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, porque ele está pintado, por isso esse sinal de igual aqui, e menor que zero. Não tem o sinal de igual porque o zero não está pintado.